Olá pessoal, dando continuidade, nós vamos criar aqui, olha, uma constante do tipo string que irá, vamos dizer assim, vou colocar aqui, carregar o driver JDBC referente ao PostgRE. A gente vai ver daqui a pouquinho onde eu vou deixar esses arquivos todos postados para vocês, certo? Mas depois eu vou passar para vocês também onde vocês conseguem baixar, tá certo? Tranquilo até aqui? Deu tempo de copiar? Vamos lá então. Então, é uma variável, ela não muda, né? Então, vamos colocar em final string. Normalmente, as constantes, né, elas no Java, não precisa, mas para definir que é uma constante, que ela não muda de valor, você pode colocá-la começando com a primeira letra maiúscula, né? Normalmente a gente só coloca o nome das classes com letra maiúscula, mas nesse caso aqui você pode também estar definindo, está criando uma variável que não é variável, né? Não vai mudar, ela vai ser uma constante. Então aí você vai colocar isso aqui, olha. Aí depende do banco de dados, o SGBD que você está utilizando pode ser diferente, ok? Então como a gente está utilizando o PostgRE, você vai colocar esse código. PostgreSQL.driver, certo? Então aqui ele não está ainda dentro do try, a gente colocou ele aqui de forma global e a gente vai utilizar ele depois aqui dentro do try catch. Beleza? Então aqui a gente vai colocar o nosso código e aqui nós vamos chamar o drive referente à conexão que nós colocamos, certo? Conforme nós vamos colocando os elementos, eles vão fazendo também a inserção das bibliotecas se for necessário. Tá, ok? Então aqui, olha, você poderia ter pego todo esse conjunto aqui de caracteres colocado aqui dentro? Poderia, tá bom? A gente está fazendo isso para deixar um pouco mais limpo o código. Então a gente criou aqui em cima e aqui a gente só chama a constante. Tudo bem? Então aqui a gente carregou. E agora nós vamos criar aqui, olha. Então vamos criar as variáveis referentes ao local onde se encontra o banco de dados no PostgRE ao qual queremos conectar essa classe. Certo? Que mais? Mais o nome do usuário no servidor. Tá? Normalmente você vai ter o usuário administrador, né? Se você não criou aí. Então no PostgRE vai ser Postgres, tá bom? E por último, criaremos a variável para a senha, tá bom? Que normalmente a senha eu recomendo colocar admin, mas você pode colocar qualquer coisa, tá bom? Ela não é uma senha, claro, forte, né? Mas como a gente aqui está no computador só para exemplos, você tem que se lembrar então qual foi a senha que você colocou no PostgreSQL instalado no seu computador, correto? Então vamos lá. A string URL, a gente pode dar qualquer nome aqui, tá bom?
A gente vai colocar o URL porque ele vai ter um caminho para chegar até o banco de dados. Depois, a string usuário, você pode dar também qualquer outro nome, mas aqui a gente vai colocar o nome do usuário que vai acessar o nosso servidor de banco de dados. E a string senha, novamente você pode colocar aqui password, qualquer outro nome para referenciar a senha, tá bom? Aqui eu vou deixar os nomes já bem explícitos para vocês poderem conseguir entender o que a gente está fazendo, tá bom? Então, o usuário, qual que é mesmo que eu falei? Postgres. Se você está usando o usuário administrador. No meu computador, a senha é admin. Quando eu fiz a instalação do PostgreSQL, eu coloquei admin para não esquecer. E agora, essa URL, você vai fazer da seguinte forma. Você vai digitar JDBC, certo? Aqui você vai informar qual vai ser o seu banco de dados. Então, no nosso caso, vai ser o PostgreSQL. Se fosse MySQL, você colocaria aqui na frente, por exemplo, MySQL. //localhost, porque você está acessando o seu servidor aqui no computador local seu, tá bom? Então, você coloca localhost. Se fosse um outro computador, você teria que colocar um endereço aqui da rede onde se encontra o seu servidor. Normalmente, ele usa a porta 5432, que é a porta de comunicação, tá bom? E você tem que colocar o nome do banco de dados que você quer acessar. Você pode ter mais de um, vocês vão criar depois mais outros, né? Então, é esse aqui, olha, aula Java 1. Correto? Então, nós vamos voltar ali e vamos escrever aula Java 1. Até aqui tudo bem. Ó, observe que aqui já não está mais com erro, né? Porque ele já identificou que você está carregando aqui o seu driver de comunicação. Tá bom? Então aqui temos o caminho, temos o nome do usuário e temos a senha. Agora nós vamos criar um objeto. Então, aqui vamos criar um objeto a partir da classe connection, certo? Para a gente passar esses três parâmetros para fazer o acesso ao nosso banco de dados. Tudo bem? De forma que possamos passar os três parâmetros criados anteriormente e que nos darão acesso ao banco. Tá? Dessa vez eu vou deixar um pouquinho mais detalhado com a descrição, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos criar aqui connection. Eu vou colocar a conexão. Certo? Vamos ver aqui o que ele está pedindo. Ele não consegue encontrar, então nós vamos fazer aqui a importação para a conexão. Se você tivesse pedido para completar, ele já teria feito, né? Então, 2 cliques e aqui está, fez a importação da biblioteca, certo? Nós criamos então um objeto, uma instância, e a partir dessa instância, nós vamos fazer... Você poderia dar continuidade na própria linha, mas nós vamos colocar aqui na linha de baixo. Conexão vai ser igual a... Aí nós vamos chamar essa classe driverManager.getConnection, certo? E aqui nós vamos passar 3 parâmetros. GetConnection é para você pegar, né, a conexão. Qual a conexão que você vai passar? Então aqui nós passamos 3 parâmetros,
que são na sequência que a gente fez ali, ó, URL, usuário e senha. Ok. Professor, eu poderia ter pegado toda essa linha, esse conjunto de caracteres e ter colocado no lugar de URL? Sim. E Postgres, poderia ter colocado aqui entre aspas? Sim. Tá? Você está passando como parâmetro um conjunto de strings, então você poderia estar passando isso aqui normalmente. Aqui, por exemplo, a gente está passando diretamente a senha, mas você poderia colocar depois, mais para frente, a gente vai fazer, deixar que o usuário digite a senha. Tá bom? Se fosse um usuário específico, ele ia colocar o nome dele e mais a senha dele. Tá ok? Então, o que facilita é que o seu código fica um pouco mais enxuto, certo? Opa, caiu aqui algo em cima do meu teclado. Deixa eu apagar. Pronto. Certo? E agora, como que a gente vai testar? Vamos colocar aqui uma mensagem falando que a conexão foi realizada com sucesso. Vai ter que aparecer essa mensagem, tá bom? Se isso acontecer, a gente vai ver realmente se deu certo ou não. Vamos testar? Veja o código se está tudo ok. Olha, observe que agora não tem mais erro também no SQL Exception, porque agora ele conseguiu identificar códigos que ele consegue identificar e tratar os erros caso haja. Aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai tentar fazer a comunicação e ele não vai encontrar o driver, que a gente não subiu ele, não buscou ele ainda para incorporar nesse projeto. Mas vamos tentar, vamos lá, botão direito, executar, ia mandar excluir, executar arquivo, e opa, vamos ver, PostgreSQL.driver, class not found, olha só, lembra que eu falei, erro de driver, tá? Então, normalmente quando dá esse erro de driver, ou você vai ter um erro nessa linha, ou você acabou se esquecendo de carregar o driver de comunicação. Então, nós vamos aqui em biblioteca, botão direito, e você vai pegar, adicionar jar pasta, o jar. Eu já deixei, vou baixar aqui para vocês, vou deixar, vocês depois podem, caso vocês, não sei qual versão do Java que vocês têm, e do Postgre. Então aqui são os 3 mais novos que nós temos na página do Postgre para você baixar, tá bom? Mas eu vou deixar já junto com as nossas aulas. Eu vou escolher aqui o JRE7, mandar abrir. Então observe que ele vai colocar aqui agora, olha, uma biblioteca que vai possibilitar, né? Ele vai trazer aqui funções, métodos que conseguem estabelecer essa conexão, né? Já vem com a roda pronta, você não precisa ficar criando todo esse código. Todos os códigos aqui que estão já estabelecidos, tá bom? Então vamos ver agora se dá certo. Vou executar o arquivo e olha lá, conexão realizada com sucesso. Então é isso que estava faltando. Agora quer ver só? Eu vou mostrar para vocês novamente. Vamos supor que eu esqueça de colocar o L, tá? Assim, os alunos costumam muito embaralhar as letras quando vai escrever. Então, olha só, agora eu estou com o driver já colocado aqui no meu projeto, mas eu tenho um erro aqui no meu conjunto de caracteres para o meu driver, né? Para chamar o driver. Então vamos dar uma olhadinha, executar o arquivo. Olha lá, novamente erro de driver. Ele não encontrou e aqui você vai ter que ter sempre. Então, quando você tiver com tudo correto, não aparece nenhum erro aqui, né? Você não está vendo nenhum erro. Só aparece o erro na hora da execução, então ou você vai ter um erro aqui no código, ou senão você vai ter esquecido o teu arquivo, tá bom?
SQL, e agora ele deve rodar de novo normalmente. Ok, beleza. Tá, mas olha só. Agora vamos fazer o seguinte, vamos simular um outro erro. Às vezes quando a gente estiver fazendo aula também pode acontecer erros, tá bom? E isso, de certa forma, a gente pode tratar aqui na hora, porque são coisas que acontecem normalmente e a gente, isso pode acontecer com vocês também. Você pode, vamos supor, eu esqueci o nome 1, tá? Aula Java 1, mas a gente colocou o nome do banco aqui, aula Java, certo? Vamos tentar executar? Olha só, que legal. Ele está me dando aqui, ó, a gente colocou o erro SQL. Você poderia colocar outro tipo aqui de texto, tá bom? Mas eu coloco esses dois só para saber que um está tratando a conexão por meio do drive e aqui são códigos referente ao estabelecimento de conexão, e depois quando a gente vai fazer os insets, atualizações, as pesquisas, né, que são tudo código SQL. Aqui ele está dizendo, então, olha, um erro fatal, ele está falando, ó, database, aula Java não existe, tá? Então, não existe mesmo, né? Você tem aula Java 1, certo? Se eu colocar ele novamente, vai rodar, vamos ver, executar arquivo, ele realizou com sucesso. Vamos esquecer aqui, por exemplo, os dois pontos. Vamos ver que tipo de erro ele pode dar. Então, olha só, né? Deu um outro erro, no suitable drive found for. Né? Ele não encontrou um drive específico para esse caminho. Então, aí você pode ver que talvez vai ter erro no código que você criou aqui dentro dos seus caracteres, tá bom? O número, por exemplo, da porta, PostgreSQL, né? O pessoal vai escrever JDBC, pessoal, não só os alunos, né? O professor também, quando a gente está digitando, é muito comum trocar o B pelo D, tá bom? E aí também vai gerar um erro, tá ok? Vamos ver agora se ele voltou ao normal. E tá tudo ok. Tem um negócio caindo aqui em cima do meu computador. Opa. Deixa eu tentar ajustar aqui, pessoal. Ok, vamos agora então mudar o usuário. Coloquei Postgre, mas eu vou colocar um usuário desconhecido. Coloquei aqui 2 Os. Vou tentar executar. Olha lá, Password Authentication failed for user Postgre SO. Ele dá esse erro independente. Se não me engano, nós vamos ver se for erro do nome do usuário ou da senha. Então vamos ver. Aqui ele não deu certo. Vamos agora mudar a senha e vamos executar novamente. Fatal Password Authentication failed for use Postgre. Né? Agora vamos ver, eu não lembro o que eu tinha colocado, qual que tinha sido antes. Fatal error, fatal Password Authentication. Vamos voltar o erro aqui, só para eu verificar. Executar. Password Authentication. Então não dá para você identificar, né? Se você colocasse isso aí, recuperasse isso de alguma forma e tentasse tratar, o usuário você poderia tratar isso como um erro de autenticação, né? Então não vai saber, porque se você falar, olha, o erro é da senha, né? Você acaba dando pistas para alguém que está tentando invadir o sistema, dizendo que esse usuário ele é válido, né? Só a senha que está incorreta. Então ele está dizendo que tem um erro aqui referente a usuário e senha. Tudo bem? Até aqui? Então aqui, olha, agora deixando tudo certo, executar arquivo e nós conseguimos realizar a conexão.
Tudo bem? Então agora eu gostaria que você fizesse esse teu trabalho e depois que você mandasse um vídeo mostrando você chegando com sucesso, mostrando o resultado aqui, conexão realizada com sucesso. E depois que você estabelecesse no seu vídeo algum tipo de erro, tá? Eu gostaria que você narrasse no vídeo, falasse, ó, professor, eu vou mudar aqui, vamos ver se vai acontecer o erro como a gente viu na sua aula, tá bom? Só um erro e também depois mostrando acontecendo. Aí você me vai mandar o vídeo bem curtinho, só para eu ver que você completou a aula com sucesso. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.